Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 está escrito: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais que os que ainda vivem. Porém, mais felizes que os uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade do trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho no trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa de mostrar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Continuando os vídeos sobre o livro de Eclesiastes, agora nós entramos num contexto sobre as tribulações da vida. Salomão continua aqui falando que ele vê as opressões praticadas debaixo do sol. E isso retoma ao tema principal do livro, que é o pessimismo em relação à vida, a vaidade da vida sem Deus. Nós chegamos à conclusão de que a vida debaixo do sol, a vida a qual nós estamos sujeitos aqui, é uma vida injusta. Não importa o quanto nós tentamos fazer as coisas certas, não importa a quantidade de movimentos sociais que são realizados aqui, vai falar que ele havia as lágrimas que eram oprimidos, sem que ninguém consolasse. Ou seja, as violências, infelizmente, são presentes, independentemente de quantos nós tentamos. Infelizmente, a humanidade não tende a melhorar. É claro que nós precisamos sim nos esforçar, precisamos buscar cada vez mais desenvolver o nosso senso ético, desenvolver a nossa consciência moral a respeito da humanidade como um todo. Contudo, infelizmente, não é possível nós conseguimos restaurar todas as coisas aqui, porque nós, no entendimento bíblico e judaico-cristão, nós estamos em pecado. Então, com a presença do pecado, é impossível um homem restaurar tudo sobre a si mesmo, com as suas próprias mãos. Nisso está a importância de nós levantarmos nossos olhos para além daquilo que está debaixo do sol, para a eternidade, para os olhos de Deus. E assim, todas as coisas que Salomão descreve aqui, aquilo que ele fala que a violência na mão dos opressores, que não consola os oprimidos, tudo isso só vai ser restaurado, só vai ser corrigido na eternidade, no reino vindouro. Ainda, ele chega à conclusão aqui. Muito bem, se o mundo aqui é ruim, se a realidade é injusta, então eu sei o que é melhor. É não ter o morto, aquela pessoa que não vive mais. E melhor ainda do que aquele que não vive, é aquele que ainda nem chegou a nascer, porque essa pessoa não sofreu nenhum padecimento. É claro que aqui Salomão não vai falar que a vida não tem sentido. De acordo com a macrovisão bíblica, a vida tem sentido sim. Que o sentido nós iremos ver no decorrer desse livro, que o sentido é a vivência com Deus, porque Ele realmente é quem dá a atribuição de sentido, de significado para a nossa vida. Contudo, nós entendemos que uma vez que nós tiramos Deus da equação da vida, uma vez que nós tiramos, entre aspas, tiramos a perspectiva da eternidade em nossa vida, então realmente não faz sentido. E seria melhor nós morrermos porque nós não teríamos mais esperança, ou melhor ainda, nós nem sequer temos nascido, porque assim nós teríamos se absolvidos, sermos livres de todo tipo de sofrimento. No versículo 4, ele vai falar sobre a inveja, que ele viu toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho e disse que isso provém da inveja do ser humano. E ao ler isso, eu relembro aquilo que Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo do iluminismo, disse em seu livro sobre a desigualdade, onde ele vai falar que a raiz da desigualdade está na inveja, onde quando o primeiro homem coloca
a primeira cerca em sua terra, em sua propriedade, e fala que aquilo era dele, então aí teria a origem da desigualdade. E Salomão aqui, milênios antes, já havia dito, porque a inveja é a causa de todos os males, no sentido dos males entre nós, entre seres humanos, porque quando nós invejamos, nós temos a tristeza com aquilo que o outro tem. Os próprios alemães têm uma palavra sobre isso, que não dá para ser traduzida em português totalmente, que é o Schadenfreude, que é a alegria na tristeza do outro, e também o inverso, que é você se entristecer com a alegria do outro. Isso é importante nós evitarmos isso, porque realmente isso, como Salomão conclui, é vaidade e correr atrás do vento. É algo vazio, é algo vão. No versículo 6 ele vai falar que é melhor um punhado com descanso do que ambas as coisas, mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Isso é verdade. Eu lembro que quando eu falava sobre provérbios nos vídeos anteriores, nós falamos que a paz é um princípio inegociável. Então, não adianta nada nós trabalharmos muito, nós enriquecermos a custo de princípios que irão trazer a nossa paz um peso. Eu lembro que o Joel J tem uma frase onde ele diz que o melhor travesseiro é a consciência limpa. Então, nós não conseguimos prosperar, não conseguimos ter um sucesso na vida sem antes nós termos paz em nosso coração, sem antes nós termos a consciência e a certeza de que nós fazemos as coisas certas e que nossas mãos estão limpas, não tem nada, nenhum jogo sujo, nenhuma agenda dupla, nada que venha a tirar a nossa paz, que é o princípio inegociável. Depois ele vai falar do versículo 7, mas outra vaidade que ele vê debaixo do sol, a pessoa que é sozinha, a pessoa que não tem ninguém. Vai falar que essa pessoa trabalha, mas ela não tem com quem repartir, não tem com quem partilhar da sua vida. Porque eu lembro isso com o filme Na Natureza Selvagem, onde o final do livro, e também uma citação de um autor russo, vai dizer que a felicidade só é real quando compartilhada. Salomão aqui também já havia chegado a essa conclusão, de que a pessoa que trabalha, mas não tem ninguém para com quem compartilhar a vida, essa pessoa também tem um enfadonho no trabalho, também chega à vaidade, porque ela não tem a felicidade real, que é compartilhada. Depois Salomão vai concluir que esse pensamento falando que é melhor serem dois do que um, porque o maior é o pagamento do seu trabalho. Isso é verdade. Quando nós temos outra pessoa com quem compartilhar a vida, as coisas ficam mais fáceis. Não que nós não venhamos a sofrer, é claro que todos nós teremos sofrimentos, mas quando a pessoa ao nosso lado, será mais fácil para tirar e suportar os fardos difíceis da nossa vida. O versículo 10 ele vai falar, porque se uma pessoa cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não há quem o levante. E aqui na continuação ele vai falar sobre a vida passada, onde as pessoas não tinham com que se aquecer, então as pessoas tinham um ao outro. E aqui vai falar que se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se forem um sozinho, como se aquecerá? Isso é uma triste verdade. Quando nós temos outra pessoa, nós tendemos a nos aquecer. E também, como o Provérbios está escrito, o outro afia o outro também. Nós somos desenvolvidos, somos lapidados quando nós temos a presença de outra pessoa ao nosso redor. Eu também lembro isso com a metáfora da Arthur Schopenhauer também sobre os dois espinhos, os dois porcos espinhos. Os porcos espinhos são animais que precisam se aquecer. Contudo, eles têm um porém, eles têm um espinho ao seu redor. Então, como eles não podem fazer para se aquecer um ao outro com o espinho? Eles precisam se achegarem muito, eles podem se aquecer sim, porém os espinhos irão ferir um ao outro. Contudo, se eles se afastarem, eles não vão ter o ferimento do espinho, mas irão ficar com frio. Então, a solução para o dilema do porco-espinho, o Leandro Carnal, o filósofo brasileiro, fala, é tentar achar uma proximidade na qual cada um vai conseguir se aquecer, mas sem sofrer isso. E também aquilo que o Salomão vai falar aqui, que é importante nós buscarmos a aproximação de outra pessoa para que nós possamos ter uma vida melhor, ter uma vida que vale a pena ser vivida, um sentido de vida. E ele vai concluir no versículo 12 que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu já vi muitas pessoas falando que esse cordão de 3 dobras fala a respeito ao matrimônio, 2 pessoas serem aliançadas, e também com a presença de Deus. O Deus é a terceira dobra desse cordão. E a partir da presença de Deus, nós temos um cordão que não vai se dobrar facilmente, porque Deus é aquele que vai sustentar a nossa aliança. Eu vou concluir aqui então
vídeo com capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Eu espero que você possa ser edificado com esses ensinamentos sobre as dificuldades da vida, as tribulações, sobre a importância de nós buscarmos o reino vindouro, de buscarmos o nosso sentido da vida naquilo que está além de nós, de buscarmos também um relacionamento com outras pessoas, porque é a partir do relacionamento com outros que nós vamos ter realmente a felicidade verdadeira. Eu espero que você possa curtir, se inscrever, compartilhar, para que mais pessoas também possam ser atingidas por essas verdades sobre a nossa vida. Muito obrigado pela sua participação.